Olá, devs padawans, estamos aqui novamente, com mais uma aula sobre banco de dados, mas hoje nós vamos aprender a criar e manipular um banco de dados. Então, na última aula nós aprendemos a instalar o SQL Server, e hoje nós vamos aprender a utilizar o SQL Server, né, criando aí um banco de dados e manipulando ele. Vamos lá, a primeira coisa é abrirmos aqui o nosso SQL Server, Management Studio. SQL Management Studio e vamos também aqui, vou até criar aqui um bloco de notas para ser o nosso guia. Isso é uma boa prática aí de metodologia, né? Vamos aqui nosso bloco de notas para ser o nosso guia aqui do que nós vamos precisar. Enquanto eu abro aqui o nosso SQL Server. Bem, então nós temos aqui o nosso bloco de notas, que nós vamos usar, e aqui o nosso SQL Server, que instalamos na última aula. Bem, aqui é só fazer então a nossa conexão, né? Conectar usando aquela senha que nós criamos lá na instalação. Nós temos aqui o nome do servidor, que é o nome da minha máquina. Caso vocês não saibam onde isso aqui, né, possa estar, em um dos vídeos, né, eu citei até mesmo como que eu sei onde está esse nome, mas vou mostrar aqui novamente para vocês. Só vou cancelar aqui essa parte e vou minimizar. Opa. Só um minutinho. Aí. Vou minimizar aqui. Bem, venho aqui no nossa pasta Explorer, botão direito aqui neste computador, propriedades. Aí nós temos aqui as configurações desse computador e aqui está, PC virtual, o nome do meu dispositivo é o nome do servidor também do SQL Server, tá? Para quem não lembrava onde que alterei, para você renomear esse computador é aqui. Então, se o seu está um nome bem estranho, você pode renomear, aí depois que você renomear, você reinicia a sua máquina. Então, voltamos no nosso SQL, vamos conectar novamente aqui, né, nesse ícone aqui de conexão, e vamos colocar a senha. 3, 4, 5, 6, 7, que foi a senha criada na última aula, e nós estamos usando a autenticação do Windows do SQL Server. Conectar. Bem, com o nosso SQL aberto, então nós vamos criar uma nova consulta, ou query, se tiver em inglês. Ele vai abrir essa área toda em branco aqui. Bem, resumidamente, aqui está todos os bancos de dados criados. É claro que nós não temos nenhum banco de dados criado. Esses aqui são os padrões, né? O Master, Model, Message, DB e o temporário. Isso aqui já é criado pelo próprio SQL Server, mas nós mesmo não temos nenhum criado ainda. Esse sistema de segurança aqui é de logons. Aqui você tem aqui o usuário que está logado nesse momento. Se você quiser criar mais um usuário, né, para poder gerenciar, você também pode, só clicar aqui, novo logon. Tem funções de servidor, replicação, gerenciamento, né, do próprio SQL Server, com logs e tudo mais. Então, esse é o nosso painel. E aqui em cima é o nome do meu servidor, tem esse ícone aqui representando o banco de dados com o verde, significa que ele está rodando, né, então o SQL está rodando com este usuário aqui, o SA. Legal? Bem, nosso lado aqui em branco, nós temos que prestar atenção em alguns detalhes, tá? Aqui é o nosso painel de desenvolvimento do banco de dados. Aqui em cima, ó, é o banco atual, que é o Master. Ele já vem por padrão no Master, tá? É um detalhe que nós vamos ter que tomar cuidado mais à frente quando usarmos ele. Então, ele por padrão vem no Master. Então, o que eu começar a criar aqui, tecnicamente ele está sendo direcionado para cá, até que nós mudamos esse caminho. E aqui é onde nós executamos o nosso SQL. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou utilizar são comentários. Comentários é muito importante quando você está iniciando a desenvolver. É fundamental para que você possa até mesmo lembrar do que faz aquelas funções, métodos ou recursos, né? Então é muito importante. No SQL, comentário é barra asterisco, asterisco barra. Tá? Claro que vai chegar um tempo, quando você já estiver bem experiente, que você não vai mais precisar
comentar tudo, somente aquilo que realmente é uma função, um método bem diferenciado, e aí sim você precisa comentar, porque uma documentação que é muito útil no mundo de desenvolvimento. Então, nosso primeiro comentário vai ser criando o banco de dados. Então, vamos criar o banco de dados. Para criar o banco de dados, é bem simples. Nós vamos aqui dar o create database e o nome do seu banco. Bem, então, se aqui que é o nome do seu banco de dados, eu tenho que ter um nome de acordo com o que foi solicitado para você desenvolver. E é por isso que eu abri aqui o nosso bloco de notas. Então é o seguinte, imagine, né? Nós temos o dono de uma escola, aí pode ser uma escola do ensino médio, uma escola técnica, né? Você tem que especificar bem antes, né, na entrevista. Isso aqui é como se tivesse feito uma entrevista aí, né, para obter os requisitos e para chegar nos desenvolvimentos desse banco. Então, uma escola de ensino infantil, que precisa ter um sistema simples. Legal? Para gerenciar a sua escola. Para gerenciamento. Legal? Então tá. Imagine que isso aqui fosse nossa pequena entrevista, e aí, nessa entrevista, né, nós obtemos os requisitos. Nós vamos precisar do funcionário, inicialmente, do professor e do aluno. Tá? E aí esse professor ele vai ter um código, vou até colocar código, né? Código do funcionário, ele vai ter um nome e vai ter aí um telefone para entrar em contato com esse funcionário aí, pode ser até da secretaria. Eu vou colocar de uma forma quase organizadinha aqui. E o professor, eu vou colocar atributos básicos só mesmo para exemplificar isso, tá, gente? É claro que um sistema mais elaborado tem muito mais informações. Então, o professor também vai ter um código, vai ter um nome e vai ter um e-mail. Vamos contatar o professor por e-mail. E o aluno, nós vamos colocar um RA, que é o registro de aluno, nome, idade e sexo. O aluno vai ter esses requisitos. Então, aqui nós temos os requisitos de acordo com a reunião que nós tivemos com o dono desta escola aqui, né, do ensino infantil. Legal? Então, eu vou trabalhar em cima dessas informações do nosso banco de dados. Como nós já começamos aqui, então nós começamos com Create Database e vamos usar o nome do banco. O nome do banco vai ser, vou colocar até DB Escola. DB Escola. Assim fica melhor. DB Escola. Legal? Bem, então aqui nesse caso, nós estamos criando o banco de dados DB Escola. E aí nós vamos ter que utilizar esse banco. Por que utilizar esse banco? Porque se eu não utilizar esse banco, ele vai criar dentro desse master aqui. E aí acaba ficando muito confuso, porque esse master não é dessa escola. É um banco separado, é um banco padrão que já vem no SQL Server. E eu quero que ele fique, né, toda minha base de dados fique dentro dessa DB Escola. Então eu preciso fazer o quê? Dar um use, como está aqui, usando o banco de dados. E vamos usar aqui o use DB Escola. Prontinho. Então aqui nós estamos usando aqui o DB Escola. Ele vai ficar vermelhinho porque ele não existe ainda, esse banco não foi criado, né? Nós vamos criar depois, é uma boa prática. Eu poderia até já ir criando, mas primeiro eu faço
a estrutura, porque se tiver alguma coisa para corrigir, eu já corrijo isso antes de executar, ok? Bem, então ele vai ficar com esse vermelhinho aqui por enquanto, mas logo mais ele vai sair. Bem, com isso, a próxima fase é criar as tabelas. Então, criando as tabelas do banco de dados. Né? Qual banco de dados? Da escola. Banco de dados da escola. Legal? Bem, então eu não tenho nenhum banco ainda. Vou pegar aqui, eu vou selecionar essa primeira linha, só essa primeira linha aqui, e vou executar. E aí ele falou que os comandos foi concluído com êxito, horário, data. Legal. E aí eu preciso usar esse banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Seleciono essa linha e dou um execute. Bacana? E aí eu tenho aqui o DB escola executada e observem que o vermelho já saiu, né? Ele já saiu porque eu estou executando e estou usando ele aqui também, já mudou. Antes tinha master, agora está DB escola, que é o banco que eu estou criando neste momento. Então agora sim nós temos um banco criado e se nós viermos aqui, ó, dar um atualizar, banco de dados, observa que já tem aqui, ó, DB banco, DB escola, que é o nosso primeiro banco de dados criado nesse SQL Server. Bem, vamos lá. Agora vamos criar as tabelas. Com base nos nossos requisitos, nossa primeira tabela é o funcionário, né? Ó, é o funcionário. Então vamos criar aí o funcionário com código, nome e telefone. Para criar aí uma tabela, nós precisamos dar um create table, tá? E aí o nome da tabela. Eu vou chamar de funcionário. Eu vou abrir parênteses e fechar parênteses porque o SQL trabalha em blocos. Então esse bloco é o bloco do funcionário. Legal? E aí vamos criar aqui os atributos, né? Então também em bancos de dados isso aqui chamamos de entidade, né? Entidade funcionária. Vamos criar os atributos. O primeiro atributo vai ser o code. Então vou até colocar assim, code underline func, né? De funcionário. Ele é do tipo inteiro, que é um número, né? Então do tipo inteiro, e ele é primário key. Ou seja, é uma chave primária. Uma chave primária para que não possa duplicar dados nesta tabela. Então, eu não vou ter dois códigos, vou ter dois funcionários com o mesmo código utilizando esse primário key. Legal? E claro que depois eu posso incrementar com mais parâmetros, né, como identity, entre outros. Mas por enquanto eu vou fazer de uma forma bem básica aqui para ficar mais fácil. E põe um vírgula no final aqui. Se você não põe vírgula e tenta começar o próximo atributo, por exemplo, aqui não é número, é varchar, é texto, tá? Varchar, eu vou colocar a quantidade de dígitos que esse texto vai ter, 50, por exemplo. Observem que quando eu tentar ir para baixo, ele vai dizer que está errado. Por que está errado? Porque vai dizer que tem um erro próximo ali, o primário key. Está faltando a vírgula. Então, se você colocar a vírgula, ele sai o erro aqui. Então, tem que colocar a vírgula no final de cada linha. Tá? Então, nós temos aqui nome, varchar, porque aqui vai receber textos, e vai ter 50 dígitos. Então, eu posso escrever um nome aí com 50 dígitos aí, tranquilo. E aí, por último, é o telefone, não é isso? O telefone. E aí, eu vou colocar aqui. Eu vou até também usar a nomenclatura aqui, ó, funk, para ficar legal. E aí, tel funk. Pronto. Telefone, eu sei que ele é um número, mas só que no telefone nós temos uma situação. Nós temos isso aqui, ó. Então, se eu colocar... Tá vendo? Então, eu tenho parênteses e traço. E isso não são números. Tá? E aí, se eu colocar int, né, int aqui, ele vai só receber números e não vai aceitar ali o parênteses nem o traço. Então, nessa dica, eu coloco varchar, depois lá na frente, lá na sua tela de front, trabalhamos máscaras. Eu vou colocar varchar, só que eu vou colocar um valor 20, porque não vai passar de 20 dígitos aqui. Tá? E aí, vírgula, ou melhor, como ele é o último atributo, nesse último atributo não preciso dessa vírgula, então não vai dar erro. Então, a primeira tabela está criada, vamos para a segunda tabela, né, que é do professor. O professor nós temos código, e-mail, o nome e e-mail. Eu vou dar um create table, a mesma ideia do primeiro create table, é isso, só que aqui vai mudar para professor. Abra parênteses, fecha parênteses, e aí vamos começar.
Esse professor vai ter um código, só que vai ser código prof. Código prof. E vai ser do tipo inteiro também. E primary key. Ou seja, a chave primária para não duplicar, não ter dados duplicados nessa tabela. Nome, vou colocar aqui o nome prof, para ficar varchar, também 50 dígitos. E o e-mail, né? O e-mail que ele... vou colocar o primeiro letras maiúsculas. Só para e-mail. E esse e-mail vai receber varchar. E aí eu vou aumentar um pouco, né? Porque o e-mail pode ter bastante caracteres. Vou colocar 100. Tá. Bacana. Então nós temos aqui, né, o nome, né, e o tab. Aqui maiúsculo, vai ficar um padrãozinho aqui. Bacana. Então só falta agora nós usarmos o quê? O aluno. Então o aluno aqui, vamos criar aqui o aluno. Create table aluno. E aí nós vamos colocar exatamente os atributos do aluno. RA, nome, idade e sexo. E aí vamos lá. RA, também é do tipo int, primary key. Nome, vai colocá-lo, varchar 50. E idade, como é só número, então é do tipo int, que é um valor inteiro, né? Então, idade é valor inteiro. E por último, o sexo do aluno. E aí eu vou colocar um char 1, que eu posso definir como um caractere apenas. F de feminino e N de masculino. Tá? Posso definir dessa maneira. Bem, criado aqui as 3 tabelas, né, vamos executar. Para executar aqui essas tabelas, eu preciso pegar o bloco. Ó. Isso é um bloco. Né? Então, eu pego o bloco todo aqui da tabela funcionário e execute. Ele também conclui com êxito. Faço a mesma coisa com o do professor e a mesma coisa com o aluno. Não deu nenhum erro. Muito bom. E aí tá. Professor, como é que eu vejo que isso foi criado dentro desse banco de dados? Bem simples. Agora, eu vou usar um comentário aqui, ó. Eu vou colocar o seguinte. Consultando as tabelas do banco de dados. Legal. Então, para consultar as tabelas do banco de dados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um select, então selecione, asterisco, tudo, da funcionário. Então, por exemplo, aqui, ó, a tabela funcionário. Desta maneira, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar tudo, né? Selecione tudo, o asterisco representa tudo da, né, tabela, né, do from funcionário, ou seja, da tabela funcionário. Então, se eu pegar e selecionar essa linha aqui, ó, e executar, observem aqui embaixo, olha só, ele trouxe o código do funcionário, o nome do funcionário e o telefone do funcionário. Então, eu sei que essa tabela aqui nós estamos falando do funcionário. Vamos pegar aqui o select, na linha de baixo, asterisco from, professor. Legal. Professor. O professor, vou selecionar só a linha do professor e vou executar. Agora ele mudou o código prof, nome prof e e-mail. E por último, select asterisco from aluno. E aí, seleciono somente a linha do aluno. Ele vai trazer aqui o RA, o nome do aluno, idade e o sexo, que foram todos os atributos que nós colocamos em cada tabela. E assim, temos o quê? Um banco criado usando o banco de dados e temos 3 tabelas dentro dela. Legal? Isso é muito importante. Então, se eu quiser, por exemplo, inserir uma informação dentro dessa tabela funcionário, professor e aluno. Bem, vamos lá. Eu vou inserir aqui. Então, vou colocar assim, inserindo informações nas tabelas. Observem que eu não costumo dar Ctrl+C, Ctrl+V, né, porque é uma boa prática do programador raiz evitar ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V para que você possa sempre, né, entender melhor o código. Aí muitas vezes só dando Ctrl+C você não vai entender muito do seu código. Então é uma boa prática minha, né,
uma identidade minha do professor Wellington Cidade. Não que você não vá precisar em algum momento dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Sim, claro que vai. Mas no começo, quando vocês estão aprendendo a desenvolver, é muito importante que você tenha o espírito do modo raiz, que é realmente digitar mesmo na unha, tá bom? Vamos lá, vamos inserir agora uma informação na tabela funcionário. Bem, eu vou deixar até selecionado aqui, ó, o funcionário para eu acompanhar aqui embaixo, né, o que vai acontecer. Para inserir uma informação, eu vou fazer um insert into, ou seja, insira dentro. Vou colocar aqui a tabela, o nome da tabela que é funcionário, abro parênteses, fecho parênteses. Aqui eu vou passar os meus parâmetros. Eu vou colocar o que? Quais são as informações que eu vou precisar inserir, né, como referência. Então, eu vou colocar onde? O código, né, o código. Como ele não é indente, então eu vou colocar o código aqui do func, funcionário, func, vírgula, o nome, né, underline func e tel, underline func. Bem, aqui nós temos o quê? Dentro do funcionário eu tenho esses três atributos aqui, certo? Então eu preciso passar esses três atributos para ajudar as informações que vão ser inseridas. E aí depois eu vou colocar os valores que vão ser inseridos dentro delas. Valores. Então agora vem a questão dos valores. Abre e fecha parênteses. Então, ok. Qual é o primeiro atributo? Código do funcionário. Bate aqui o código do funcionário. Então o primeiro valor tem que ser o código do funcionário. É pela ordem aqui que ele está sendo listado. Ótimo. Então, o primeiro é código. Eu tenho que colocar um código. Eu vou colocar 1. Código 1. 1 aqui, ó. Pronto. Vírgula. Bem, quando for número, você só coloca o número mesmo, tá? Quando for do tipo int aqui, ó. Quando ele for do tipo int, por exemplo, a tabela funcionária é do tipo int, certo? Então ele é só número que ele vai aceitar. Então, eu só coloco o número. Bem, agora é o nome do funcionário. O nome do funcionário, ele é varchar, ó. Observe que ele é varchar. Se ele varchar, ele recebe texto, caracteres especiais, letras e números. Então, eu tenho que colocar ele entre aspas simples, ó. O valor tem que ser aspas simples. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, o nome do funcionário, cidade. Pronto. Não. Então, tá vendo? Cidade. Por quê? Se você deixar ele fora, ele já começa a acusar um erro. Observa, porque são caracteres. Então, o SQL não entende nesse nome cidade. É por isso que nós colocamos ele dentro de aspas simples. Ó. O número entende porque lá está declarado, né, como um int, número. Então, eu não preciso de aspas. Já texto, sim. E por último, é o telefone. E o telefone, se eu não me engano, nós colocamos também varchar. Ó. Varchar. E aí, vamos colocar o telefone. 11. Opa, faltou aqui aspas simples, né? Porque é baixar. E aí eu coloco lá, vou colocar 888, vou colocar o 9, né? 8888-5555. Fecho aspas simples. E pronto. Então nós temos aqui, ó, nosso primeiro insert. Então nós inserimos dentro da tabela funcionário, que tem lá o código, o nome e o telefone do funcionário, os seguintes valores. 1 no código, cidade no nome e o telefone no telfunc. Ok? E aí, vamos selecionar essa linha aqui e executar. Ok, ele vai dizer que uma linha foi afetada. Bacana. E como é que eu vejo se isso realmente está funcionando ou não? Bem simples. Volto aqui no Select, asterisco com funcionário e executo. Olha lá, agora já está aparecendo lá um cidade, o código 1, código func, nome cidade e o telefone que foi digitado aqui. E isso, se eu quiser inserir mais um funcionário, eu venho aqui na linha de baixo, né? E insiro novamente o outro funcionário. Tá? Só que agora eu vou inserir um insert into. Eu vou inserir um professor. Pronto. Quais são os parâmetros do professor? Eu vou dar até um select aqui para ficar mais fácil de ver o que ele tem como parâmetro. Ele tem lá o código, prof, vírgula, nome, prof, vírgula, e e-mail. E os valores que eu vou receber, valores. Bem, o primeiro é o código. Como eu estou na tabela professor, não tem problema nenhum eu colocar aqui código 1. Por quê?
esse código 1 é da tabela professor, não tem nada a ver com a tabela do aluno. Então, se eu for inserir um outro aluno aqui, e esse aluno não pode ser código 1, ele tem que ser código 2. Se eu tentar código 1, ele vai dar um erro. Tá? E na tabela professor não tem nenhum código ainda. Então, aqui eu posso colocar 1, vírgula, e aí eu vou colocar o nome do professor, prof. Cidade, ok? Vírgula, e aí o e-mail também é varchar, observe que é varchar, um professor varchar, aspas simples, abre e fecha, e aí o e-mail, prof. Cidade, @email.com, né? Fecha aqui o meu parênteses e pronto. Então nós temos aqui o do professor. Vou selecionar aqui, né? E dar um insert. Uma linha afetada, volta aqui no select from do professor e executa, olha lá. Então nós temos o professor, código 1, nome, professoridade e o e-mail dele. E aí, por último, eu vou inserir agora o aluno. Insert into aluno. Aí eu vou passar aqui agora, vou até selecionar o aluno aqui. Vou passar aqui o RA do aluno, vírgula, o nome, aluno, vírgula, idade, vírgula, e sexo. O values. O que eu posso fazer também aqui é isso aqui, ó. Tá, eu coloco o insert aqui, eu posso quebrar aqui o values para ficar até mais fácil para você enxergar melhor. Então, você pode fazer aqui o values. Eu vou passar aqui o RA do aluno. É claro que o RA do aluno ele pode começar com letras, números e tudo mais. Só que nesse caso aqui, o RA está int, então ele só vai receber números. Eu vou colocar aqui o número desse aluno, 1, 2, 3. Pronto. E aí, o nome, aspas simples, eu vou colocar lá aluno, vou chamar de aluno, vírgula, a idade desse aluno lá como está int, ó. Int, então só pode ser números. E vou colocar que esse aluno tem 10 anos, né, tem uma escola infantil, e vírgula, e eu vou colocar o sexo, que é char, e aí eu vou colocar ali que é masculino, por exemplo, ou feminino, né, não tem problema nesse caso, o primeiro aluno cadastrado, então como está aluno, então eu vou colocar aqui masculino. Se você é aluna, aí eu colocaria aqui o feminino. Então, seleciono aqui e executo do aluno. Uma linha afetada. Se eu voltar aqui no aluno, olha lá, o RA 1, 2, 3, o nome é aluno, idade 10 e sexo M masculino. Legal? Olha que bacana, gente. Então, nós criamos aqui o banco de dados, né, da escola. Muito disso nós fizemos um requisito. Né, conversamos aqui com o dono da escola, solicitamos aqui todos os requisitos que nós precisamos dele, criamos o banco de dados na ferramenta do SQL Server, usamos esse banco, criamos as tabelas, né, consultamos essas tabelas e, por último, nós inserimos dados nela. Legal? E é isso, né, nessa aula nós criamos aqui um pouco de como funciona aí a manipulação de um banco de dados, ok? Muito obrigado, tá? Até a próxima, dê o seu like e faça a sua inscrição. Até mais.